Muito bem. O nosso palestrante de hoje, que muito honra, professor Roberto da Mata, uma figuraça, me jogou um copo de vinho em cima ontem. Quando ele foi falar de Schopenhauer, ele deu um tapa no vinho. Se fosse Schopenhauer, ele não teria feito isso. Professor titular de antropologia da PUC Rio de Janeiro. Falar rapidinho, porque se for falar o currículo dele, também acaba o tempo. Professor titular de antropologia da PUC Rio de Janeiro, presidente da Mata Consultoria, uma empresa com uma longa lista de clientes, consultor e coordenador de vários projetos. De 1959 até 1987, trabalhou como antropólogo do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. De 87 a 2003, ocupou a cátedra Reverendo Edmund P. Joyce, de Antropologia da Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos, do qual é atualmente professor emérito. É cronista semanal do jornal O Estado de São Paulo, do Globo e da revista Época. Autor de vários livros, seu último livro intitula-se Fé em Deus e Pé na Tábua, como o trânsito enlouquece o Brasil. Por favor, doutor Roberto da Mata. O Almir, quando se comunicou comigo, ele explicitamente mandou um e-mail para mim para que focalizasse a questão das eleições que se aproximam, né? E eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer a acolhida dos meus amigos aqui de São Paulo, né? Os novos amigos, porque tenho tido o privilégio de conhecer uma opção de gente que é importante, que tem trabalhado, empresários e tudo, com essa minha atividade de palestrante, né, que eu acho que vem muito por causa da exposição que os jornais fazem, né? Porque eu escrevo no Globo, na realidade, não quero falar que são os dois jornais mais importantes do Brasil, que talvez seja um exagero, mas certamente são dois jornais que têm um peso em matéria de formar opinião muito grande. Eu escrevo nos dois. Então, isso tem me levado a uma dimensão que eu não esperava, que é você falar de temas que são temas do momento, temas brasileiros, etc. Então, quando ele falou nas eleições, eu fiquei pensando o seguinte, falar um pouco do contexto, né, do ambiente em que essas eleições foram inventadas, foram engendradas. Porque a eleição em si, ela é uma coisa antiga. E o que eu quero enfatizar, para terminar isso, é o seguinte: o adversário não é um inimigo mortal para ser eliminado de uma vez por todas, para ser suprimido da face da terra. Esse inimigo, ele é o sujeito que governa junto. Isso tem uma frase de um autor francês que é maravilhoso. Como que os ingleses aprenderam a governar em conjunto e até hoje os franceses não sabem governar em conjunto, que é o caso brasileiro, com esse negócio de esquerda e direita. Não é? A gente sempre tem que denegrir o inimigo e elogiar as pessoas que estão no governo, e como se não tivesse alternativa. Quanto mais importante é a gente aprender que, na vida democrática, o discordar, aprender a discordar, o concordar em discordar, que é o grande paradoxo da democracia moderna. Não é que é uma coisa curiosa, porque a eleição, no fundo, esse é um ponto que eu acho que é o ponto principal. A eleição, na realidade, é uma coisa muito curiosa. A eleição só poderia ter sido inventada pela sociedade liberal, que é uma sociedade que descobre, de maneira consciente ou inconsciente, que nós, homens, somos seres incompletos, que temos que ser fabricados todos os dias. E a sociedade tem que ser refeita todo dia, como são as grandes empresas. Você tem que renovar e inovar e refundar a sua empresa todo dia. É como casamento, o que vale a pena ser feito. Aquilo que nos toca profundamente. Os nossos corações têm que ser renovados todos os dias. Eu acordei hoje de manhã,
Juro por Deus. Eu acordei hoje de manhã, cara, eu estava cansado. Que ontem à noite eu derrubei vinho, falei de Schopenhauer, bebi uísque, feito o Johnny Walker, eu bati um papo com o Johnny Walker ontem, foi uma coisa de louco, entendeu? Eu acordei esgotado, eu falei, será que eu vou dar conta de fazer uma palestra hoje sobre eleição? Eu estou dando conta, porque eu me renovei. Eu falei, eu tenho uma obrigação, eu tenho um contrato, eu quero dar para essas pessoas que vão me ouvir aquilo que eu aprendi, né? E cada um pensa de um jeito, né? Aquilo que eu aprendi ao longo de anos e anos lendo, tem muita coisa a ver com o Brasil, e a coisa mais importante, a eleição é um ritual de praticamente destruição do mundo, uma coisa que parece com os cataclismos astecas. Os astecas acreditavam que o mundo vai acabar agora, né? Dia 2 de dezembro. A eleição de 4 em 4 anos, você liquida um grupo que está no poder, são as fraldas, troca as fraldas, joga, você tem a chance de jogar fora a fralda, e o cara que sujou a fralda, ele ou ela. E nós perdemos essas oportunidades, porque é interessante isso, porque a gente acredita que não vai mudar. Muda, cara, muda. É um rito cataclismático, é um rito de catástrofe, é um hiato no sistema político em que os próprios candidatos são obrigados a deixar os seus papéis de governantes e aparecer como pessoas comuns, onde eles se revelam de uma maneira muito nítida, quando eles ajudam, ou como padrinhos, ou como candidatos. Eles dizem, cometem gafes, eles dizem que eles são sexistas, como aconteceu com o Ciro Gomes. Quem manda na minha mulher sou eu, perdeu a eleição. Então, essa humanização do candidato, que ele saiu do papel de governador, de presidente, para ser um homem comum, porque ele vive esse período como um homem comum, que é um período intermediário, é importantíssimo. A eleição dissolve o mundo para ser construído o mundo novamente. Nos sistemas marxistas, leninistas, isto não existe. Nos sistemas autoritários, isto não existe, porque esses sistemas não podem correr o risco de fazer um ritual que promova, ainda que de maneira civilizada, a destruição do seu sistema político. Aplicado ao esporte, é você ter o Flamengo, ou o Corinthians, ou o Palmeiras, campeão eternamente, que é o que um corintiano gostaria que acontecesse, mas ele gostaria, ele sabe que se isso acontecer, o Palmeiras acaba. O amor dele pelo Palmeiras acaba. Como acaba o amor que a gente tem uns pelos outros, porque nós morremos. E sabemos que tem um dia que, por mais que você ame uma pessoa, a gente tem que deixar de amar essa pessoa para poder continuar vivendo. Porque a morte faz parte da vida. Então, esse elemento me parece um elemento chave, não é, de um sistema político que tem na sua estrutura a renovação permanente através de rituais dramáticos, como é o ritual da eleição. E a gente deixar passar esse ritual sem entender, sem procurar entender algumas dimensões chaves da democracia liberal, da competição política regrada, civilizada, etc., não só uma bobagem, mas é perder um ônibus, que é um ônibus muito grande e que, no caso do Brasil de hoje, a gente não deveria perder. Eu agradeço a atenção, fico muito feliz porque encontrei alguns amigos, renovo meus amigos de infância, que encontrei ontem, alguns até derrubei vinho. Batizei o cara, né? Pô, batizei, mas agradeço a atenção e estou aberto para a gente falar, porque eu só vou pegar um avião lá para as 2 e pouco da tarde, de modo que eu estou aberto para a gente conversar, para a gente aprofundar algumas coisas que não foram entendidas, discordâncias, não é, com vocês. Muito obrigado e tenham um bom dia. Não era visto como um gerenciador do Brasil. O Juscelino foi dono do Brasil e teve a loucura, né, de pegar o Corbusier para fazer o desenho daqueles prédios de Brasília. Porque quando o Corbusier tentou fazer um prédio para Paris, o redesenho que ele fez para Paris, era fazer 3 prédios de 5 milhas de altura cada um. Então, o prefeito de Paris não era do Juscelino. Se fosse, era capaz de destruir o centro histórico do país todo. Porque
encontrou repercussão. Aí chamaram o Niemeyer, né? O Niemeyer fez aquele negócio tudo de concreto, tudo voltado para dentro, né? Porque tem mania de coisa, vida intrauterina, né? Aquela coisa, você entra, tudo subterrâneo, e ele é o arquiteto de Brasília, e ele é o arquiteto que virou arquiteto do Brasil, é o dono da arquitetura brasileira. Aí não faz um concurso de arquitetura. Aí você tem um país precisando de inovação, um monte de arquitetos jovens são formados todo ano, você quer fazer um prédio para um prédio público aqui em São Paulo, em vez de você abrir um concurso para os jovens arquitetos participarem, você entrega para os arquitetos que já são medalhões. Então é isso, é o que nós estamos vivendo hoje. Mas ele, quando ele é acusado de alguma coisa, ele fala que a culpa é do Lúcio Costa, não é dele. É claro. Professor, você vai perder seu avião. Não? Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço.